Quero compartilhar com você uma palavra, irmãos. No Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. Eu quero compartilhar com você hoje, queridos, falando com vocês sobre 3 erros que Jesus deseja corrigir em nossos corações. Lucas capítulo 9, versículo 57 a seguir diz assim: Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Quanto a você, vá e anuncie o reino de Deus. E a outro disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas primeiro me permita despedir da minha família. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que os evangelhos fazem separação entre multidão e discípulo. Não é muito difícil nós olharmos para os evangelhos e perceber essa diferença entre aqueles que eram multidão e perceber os interesses da multidão, e aqueles que eram discípulos e compreender qual era o objetivo dos discípulos. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós observamos que o texto não está falando da multidão, mas daqueles que decidiram deixar de ser multidão para ser discípulo. E agora Jesus direciona a sua palavra a estes que agora são candidatos ao discipulado de Jesus. Jesus dirige a palavra a estes que decidiram deixar de ser multidão para ser discípulo. E agora esta palavra de Jesus a estas pessoas, a esses candidatos ao discipulado, é uma palavra que vai desintoxicá-los de tudo que eles haviam carregado até agora e que era multidão. Tirar do coração deles todo pensamento que pertence à multidão. Tirar do coração deles toda a fantasia, todo o ideal que eles carregavam dentro do coração dele, acerca de ser discípulo de Jesus, que não pertencia a discípulos, mas que eram frutos do imaginário daqueles que ainda eram multidão. Nós podemos perceber aqui que estas palavras que foram direcionadas a Jesus, aqueles candidatos ao discipulado, são palavras que também podem ser direcionadas ao nosso coração aqui esta noite. E eu quero destacar aqui hoje esses 3 erros que Jesus pôde corrigir no coração desses discípulos, que eu acredito que são erros que Jesus corrige no meu e no teu coração, quanto igreja e quanto discípulos do Senhor. O primeiro, querido, se encontra no versos 57 e 58, quando um discípulo vai até Jesus e de uma forma muito animada, muito empolgado, ele se oferece para ser discípulo. E aí nós encontramos o primeiro erro que Jesus quer corrigir no coração desse discípulo e também no nosso coração: o erro das motivações equivocadas. Você percebe que este discípulo que vai até Jesus a fim de ser um candidato ao discipulado, ele é um discípulo cheio de emoções.
Ele é um discípulo empolgado, ele é um discípulo animado. Ele está emocionado para começar esse caminho. E ele se oferece. E ele diz: Senhor, eu te seguirei para onde quer que o Senhor for. E você percebe que essa declaração é muito linda. Quando nós fazemos a leitura desse texto, nós encontramos uma declaração muito forte, de alguém que está muito emocionado, está muito decidido aparentemente, em dizer para o Senhor: eu vou te seguir para onde quer que o Senhor vá. Mas você percebe na resposta de Jesus, como o coração desse candidato ao discipulado estava equivocado acerca do caminho, como as suas motivações estavam erradas. Porque esse discípulo que se oferece para caminhar com Jesus, eu chamo ele de discípulo emocional. Ele está cheio de emoções, ele está empolgado acerca do caminho, ele quer caminhar com Jesus. Mas lá no seu coração existem algumas motivações que estão erradas. E você pode perceber que esse discípulo, apesar de ser um discípulo emocional, a sua declaração parece ser muito bonita, muito linda, mas você pode perceber que a sua declaração é uma declaração que não está coerente com aquilo que está no seu coração. Primeiro, que ele não sabe para onde Jesus está indo. E ele está declarando que vai seguir Jesus por onde quer que Jesus for. Mas ele não sabe exatamente para onde Jesus está indo. Segundo, ele desconhece que existem lugares que só Jesus pode ir por nós. Ele desconhece isso. E é por isso que a declaração desse discípulo parece ser uma declaração muito linda. Mas existe aqui questões que ele não conhece. E por isso ele está fazendo esta declaração. E a interpretação que esse discípulo tem acerca do caminho do discipulado, uma interpretação romântica, emocional, desconsiderando o outro lado do que significa andar com Jesus. Talvez o olhar desse discípulo é um olhar de quem está querendo apenas paz, apenas alegria, apenas respostas, apenas bênçãos, apenas paz para o seu coração. Então nós podemos perceber que ele está desconsiderando o outro lado, porque andar com Jesus não é só paz, há momentos de tribulação também. Andar com Jesus é considerar as duas faces desse caminho, não é só conforto. Existem desconfortos também que envolvem esse caminho. Não é só alegria. Existem momentos que são de lágrimas. Existem momentos que são de sofrimento. E existem momentos que as Escrituras dizem que são de tribulações. Eu entendo, queridos, que muitas pessoas, ao olhar para o Evangelho, e por viver no Evangelho, perderam esta visão de que no Evangelho também nós passaremos por angústias, por aflições, por tribulações. É possível perceber que existem pessoas que estão como esse discípulo aqui, com um olhar romantizado acerca do Evangelho. E é possível perceber também que existem muitos cristãos que perderam a capacidade de sofrer por amor a Cristo. E a luta de alguns cristãos é anular o sofrimento do caminho, anular as lágrimas do caminho, anular as partes que são difíceis do caminho, mas é impossível. Porque o caminho com Jesus envolve essas duas faces. Há momentos de paz, mas há também momentos de angústias e tribulações para os nossos corações. Eu fiquei imaginando esta tarde, se este candidato ao discipulado desejasse ser membro de uma das nossas igrejas na atualidade, como que nós olharíamos para este homem? Que cargo, que posição este homem ocuparia na igreja só por ele ser motivado? Porque sinta a emoção deste homem, a alegria deste homem dizendo assim: Senhor, te seguirei, por onde quer que o Senhor for. Eu fiquei imaginando, irmãos, nas nossas igrejas da atualidade, só por ele ser animado, só por ele ser motivado, onde esse homem estaria? Talvez liderando uma equipe, talvez diante de um ministério. Porque olha que discípulo motivado, olha que homem alegre, aparentemente fiel, aparentemente íntegro, aparentemente um homem que honra a sua liderança, dizendo: estarei contigo por onde quer que fores. Mas o olhar de Jesus está além das palavras.
O olhar de Jesus está no coração deste homem. E é na resposta de Jesus que nós entendemos isso. É quando Jesus olha para este discípulo e traz esta seguinte palavra, no verso seguinte: as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E aí você percebe que este homem está sendo confrontado nas suas motivações. Este homem está sendo motivado com aquilo que está lá no seu coração, lá no seu íntimo, naquilo que ele desejava no caminho, nas expectativas que ele nutria no caminho, as expectativas de promessa no caminho que faziam parte apenas do seu próprio coração, imaginários que estavam nele. E Jesus está confrontando a motivação do coração deste homem, porque lá dentro do seu coração, talvez, o que ele desejava ao caminhar com Jesus é que o caminho com Jesus pudesse proporcionar a ele apenas conforto, apenas paz, apenas alegria. Talvez ele está indo para caminhar com Jesus porque ele entende que o caminho com Jesus é apenas uma mais nova opção para sair do sofrimento aonde ele se encontra. E muitas pessoas olham para Jesus assim, como mais uma opção. E eu estou procurando Jesus porque eu quero sair desse sofrimento, porque eu quero sair dessa angústia, porque eu quero sair desse sofrer. E Jesus confronta a motivação do coração deste homem, porque ele precisava aprender o que talvez o meu coração precise aprender um pouco mais, que caminhar com Jesus é caminhar com Ele além das bênçãos, e que as bênçãos podem me faltar, mas eu preciso caminhar com Jesus, ainda que as bênçãos me faltem. Mas o que não pode faltar para mim e para você é a presença do nosso Deus, que é o abençoador das nossas vidas. Talvez o que o meu coração precisa aprender é o que Abraão precisou aprender para ser pai de multidões, porque Deus prometeu fazer dele pai de uma grande nação, e no primeiro filho que Deus deu a ele, ele já se apegou. E quando nós nos apegamos assim, só tem um caminho para a cura: devolver no altar as bênçãos que Deus nos deu, para que Ele libere mais ainda para nossas vidas. Abraão aprendeu esse caminho, Abacuque aprendeu esse caminho, dizendo que ainda que faltasse tudo para ele, mesmo assim, ele continuaria louvando o Deus da sua salvação. Jó aprendeu esse caminho. No momento das perdas, ele levantou dizendo: Deus me deu, e este mesmo Deus que me deu, não o diabo, mas o mesmo Deus que me deu, Ele também tirou, louvado seja o nome dEle. Paulo aprendeu esse caminho, quando ele disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Jesus nos ensinou este caminho, quando em sofrimento no Getsêmani, a sua oração foi para um único propósito: que a vontade de Deus fosse feita na sua vida. Jesus confronta as motivações do coração desse discípulo, porque o que ele queria? Talvez ele queria o que o coração de todo mundo quer: apenas paz. Já viu aquela pessoa que diz assim: tudo que eu preciso na minha vida é paz? Me lembro de uma história de um rei que pediu aos seus pintores que fizesse um desenho, fizesse uma pintura do que eles entendiam por paz, porque ele ia pegar essa pintura e colocar na sua sala principal. Os pintores fizeram desenhos de todos os tipos, e de repente uma fila de pintores com seus quadros começaram a apresentar ao rei. O rei começou a reprovar vários quadros, até que um pintor chegou com um quadro um pouco escuro. Os pintores começaram a rir dele, dizendo: o seu quadro não vai passar, porque eu vi quadros com mais cores do que os teus, que foram reprovados pelo rei. O seu quadro não vai passar. E quando esse pintor apresentou o seu quadro diante do rei, o rei amou o quadro e disse: é esse quadro que eu quero na minha sala principal. Os outros pintores reuniram e disseram: rei, explique-nos, porque este quadro está escuro, as cores são escuras, como o senhor quer este quadro para representar paz? Então o rei chamou os pintores para se aproximar, e ele começou a mostrar os detalhes da pintura. Ele disse: observe bem, porque é escuro o quadro, porque ele pintou uma tempestade. Observe que na tempestade ele pintou uma árvore,
Observe que na árvore ele pintou um galho e no galho um ninho. Observe o que há no ninho. Há um desenho de uma águia com as suas asas estendidas, protegendo os seus filhotes. Isto para mim é paz. É você viver em paz, não com ausência de tempestade, mas apesar delas. E caminhar com Jesus é isto. É apesar das tempestades, apesar das angústias, há uma paz no nosso coração que é inabalável. E por isso, as motivações do nosso coração precisam ser corrigidas. E nós, como discípulos do Senhor, precisamos ter as nossas motivações firmadas em Jesus. Em segundo lugar, nós podemos perceber Jesus falando com outro discípulo. Só que este não se oferece para caminhar com Jesus. Esse é chamado. O verso 59 e 60 nos fala que Jesus chama este discípulo, dizendo a ele: segue-me, segue-me. E aí nós percebemos que aqui Jesus vai corrigir um outro erro do coração. O erro das prioridades. Porque quando Jesus chama este discípulo, segue-me, o convidando para ser discípulo, ele lança agora uma palavra dizendo: Senhor, primeiramente, me deixe sepultar o meu pai. Perceba que ele não está dizendo assim: Senhor, eu não quero. Perceba que ele não está falando aqui não. Ele não disse não. Ele disse: primeiro, me deixa sepultar o meu pai. O que significaria aqui que o pai está idoso e que ele esperaria o pai falecer e que talvez poderia esperar uma herança. Talvez ele está esperando aqui, no repartir das heranças, uma herança para ele também. Então ele não está dizendo assim: Senhor, não quero. Ele está dizendo: deixe primeiro eu fazer uma espera. Deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Deixe-me fazer algo primeiro. Perceba que este discípulo aqui precisa entender que Jesus está corrigindo no seu coração prioridades. Prioridades. Primeiro que na sua fala, ele está dizendo assim: Senhor, deixe-me primeiro. Ele tenta negociar o caminho. Ele tenta aqui fazer uma troca, ele tenta aqui negociar alguma coisa, dizendo: Senhor, deixe-me primeiro. Permita-me, me dá a sua permissão. Senhor, vamos fazer aqui uma troca, o Senhor me dá a permissão de fazer algo primeiro. Ele tenta negociar no caminho. Queridos, quantos cristãos estão tentando negociar o caminho? Deixe-me primeiro. Depois ele tenta procrastinar algumas coisas. Ele tenta adiar o chamado. Ele tenta deixar para depois. Senhor, deixe-me primeiro fazer algo. Eu tenho algo que eu coloquei aqui como prioridade. Deixa-me primeiro fazer isso. Ele quer deixar para depois. Queridos, quantos cristãos nesses últimos dias estão deixando o seu chamado para depois? Quantos cristãos estão deixando o seu chamado para depois? Secundário. Perceba, ele não disse não, ele disse depois. Ele impõe obstáculos. Jesus o chama e ele impõe os obstáculos. Queridos, Deus está chamando os seus discípulos para esta última hora. E eu tenho percebido que muitos cristãos estão colocando obstáculos no chamado. Senhor, deixa para depois. Senhor, deixa para amanhã. Deixa para o ano que vem. Deixa eu terminar minha faculdade primeiro. Senhor, deixa eu fazer alguns negócios primeiro. Querido, perceba o senso de urgência de Jesus. Ele insistiu com esse discípulo. Ele insistiu. Ele voltou a falar com esse discípulo. Deus tem insistido com muitos cristãos nesses últimos dias. Cristãos que estão procrastinando o seu chamado. Mas Jesus está insistindo com a sua igreja em chamar a tua igreja e dizer à sua igreja: tu vai, igreja, e pregue o reino de Deus. Não podemos deixar para depois. Porque Deus não quer a sua igreja embaraçada com as coisas desta vida. E o que nós temos percebido, queridos, são cristãos que estão se encantando demais com o mundo, estão entrelaçados com o mundo, e as questões do reino de Deus estão sendo deixadas para depois, estão sendo deixadas para o secundário.
Cristãos que se encantaram demais com o mundo. Cristãos que se encantaram demais com o secular. Estão embaraçados, estão entrelaçados. Mas esse caminho nos ensina que é impossível, queridos, nós sermos discípulos de Jesus e cumprimos o chamado, se nós não estivermos dispostos a renunciar o que preciso for, para cumprir a vontade de Deus. Eu aprendo com Eliseu, em 1 Reis, capítulo 19, verso 19 a seguir, que quando ele foi chamado, ele matou os bois, quebrou a carroça, e foi cumprir o chamado que o Senhor o colocou. O Senhor insistiu com esse discípulo. Eu quero aqui, querido, frisar esta insistência do Senhor. Um Deus que insiste com a sua igreja. Um Deus que falou para esse discípulo: vai, prega, anuncie o reino de Deus. E Ele está falando isso insistentemente. Amados, o Senhor está falando também para o meu e o teu coração, insistentemente, para que nós como igreja não embaracemos mais com as coisas deste mundo, mas voltemos a anunciar o reino de Deus. Por que esse senso de urgência? Porque nós cantamos aqui esta noite, e verdade é, Jesus Cristo está voltando. É urgente, meu irmão. É urgente esse chamado. Perceba como Jesus está falando. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que está fazendo você deixar para depois? O que está fazendo você deixar as coisas de Deus para depois? Deixar o seu chamado para depois? O que está fazendo você não atender o chamado de Deus para a sua vida? O que está fazendo você, querido, não sentir o coração de Deus que está nos falando desta urgência? Você não sente mais esse fogo queimar no teu coração? Você não está ouvindo o Espírito Santo falar com a sua igreja nesses últimos dias? Você não está vendo o que está acontecendo à nossa volta? Você não está lendo o que está acontecendo na sociedade nesses últimos dias? Você não está sentindo o Espírito Santo sacudir a sua igreja? Você não está sentindo o Espírito Santo falar com o teu povo? Desperta, meu povo, acorda, meu povo, levanta, minha noiva. Queridos, nós estamos vivendo esses últimos dias. O Espírito Santo está nos chamando de volta à prioridade do reino de Deus. Deus está chamando cristãos aqui esta noite a voltar os seus olhos às prioridades que pertencem ao reino de Deus. Você se esqueceu das coisas espirituais. Volte os seus olhos para o alto, querido. Volte os teus olhos para o céu. Volte os teus olhos para as questões espirituais. Volte às questões de Deus. Deus te chamou, querido, e Ele continua a te chamar. Ele te chamou e continua a te chamar. E em terceiro e último lugar, no verso 61 a 62, Jesus corrige desse discípulo a mentalidade errada. A mentalidade errada. Porque esse discípulo vai chegar até Jesus e dizer: Senhor, te seguirei por onde quer que o Senhor vá. Mas primeiro, deixe-me despedir da minha família. Eu quero despedir da minha casa. Perceba que esse último, ele tem o engano do primeiro, um pouquinho do segundo e um pouco mais de engano do seu próprio coração. Ele está com as prioridades erradas. Ele está com a sua mentalidade errada. E ele está com a sua motivação errada. O que ele está pedindo para Jesus? Que ele quer ir lá, falar com a sua família e pedir, e despedir da sua família. O que significava pedir a opinião. Eu quero ver se é um bom negócio. Eu quero ver se é uma boa coisa. Deixa eu falar com o meu pai. Para exemplificar, seria como alguém que está querendo se casar com uma moça e dizer assim: ô pai, eu tenho essa moça aqui, eu quero me comprometer a minha vida, comprometer a minha vida daqui para frente. O que o senhor acha? Caso ou não caso? Pai, eu tenho um empreendimento a fazer. Eu tenho um negócio na minha frente. Eu queria a sua opinião.
O que o senhor acha? Invisto ou não invisto? Tem futuro ou não tem futuro? Imagine você, saindo de um culto aqui da igreja, reunindo a sua família, num jantar, batendo na taça, chamando a atenção da família e dizendo: eu tenho um comunicado a fazer. E também quero pedir um conselho. Eu quero comunicar que eu estive num culto e eu gostei muito, Deus falou muito comigo. E eu gostaria de pedir a opinião da minha família. Eu gostaria de perguntar a vocês: o que vocês acham? A partir de hoje, eu quero ser cristão. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar você fazendo essa mesma colocação no trabalho? Reunindo seus colegas de trabalho dizendo: olha, eu queria a opinião de vocês, meus colegas. O que vocês acham? Eu quero virar cristão, quero me tornar discípulo de Jesus. O que vocês acham? Esse discípulo aqui está atrás de aceitação. Eu quero que a minha família aceite. Eu quero que a minha família aprove. Qual é o engano do coração desse discípulo? Acreditar que no caminho com Jesus haverá a aceitação de todos, a aprovação de todos, sendo que caminhar com Jesus e fazer a vontade de Deus também significa que pessoas ficarão aborrecidas porque você entregou a sua vida a Jesus. Você se lembra das palavras de Jesus? Que aquele que não aborrecer pai e mãe por amor a mim, que haverá pessoas que terão que entristecer famílias por amor ao Senhor. E se essas pessoas que estiverem diante dessas provas e elas não fizerem, elas não poderão ser discípulos de Jesus. Você se lembra dessas palavras do mestre? Esse discípulo está buscando aprovação, se esquecendo que viver a vontade de Deus implica em perder laços, em perder amizades, em perder vínculos. E que aquele que quer viver piedosamente passará por muitas tribulações. Esse discípulo está se esquecendo que não dá para buscar aceitação, que não dá para buscar esta aceitação do mundo. Porque eu percebo, querido, que esse também tem sido o engano de muitos cristãos. E por que não dizer de igrejas, que para alcançar a aceitação do mundo não querem ser mais diferentes. Que para não ser mais perseguido, não quero ser mais diferente, porque o diferente é perseguido. O que tem acontecido com muitos cristãos é que na tentativa de buscar a aceitação do mundo, estão se igualando ao mundo, esquecendo-se que o apóstolo Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 4, que aqueles que querem ser amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. O que Deus quer despertar no nosso coração, queridos, é que muitos cristãos estão se perdendo na tentativa de ser igual e de buscar a aceitação do mundo. O que esses três discípulos ou candidatos ao discipulado têm em comum? Os três chamavam Jesus de Senhor. Os três viveram equívocos do seu coração. Os três chamavam Jesus de Senhor. Ora, queridos, as nossas igrejas estão cheias de cristãos que estão chamando Jesus de Senhor, mas os corações estão longe da sua vontade. Qual é o chamado de Deus, querido, para as nossas vidas, para esses últimos dias? Alinhar o nosso coração com o que as nossas palavras estão declarando. Se a nossa palavra declara que Ele é Senhor, que Ele seja Senhor também no nosso coração. Se nossas palavras estão dizendo que Ele é Senhor, que Ele seja Senhor também na nossa família, na nossa casa, que Ele seja Senhor em todo o nosso ser, que o reino de Deus seja como um fermento que leveda toda a massa, até que não haja nenhum momento e nenhum espaço sequer da nossa vida que não haja a presença do reino de Deus. Esse é o chamado de Deus para nós. Alinhar o nosso coração com Ele. Não apenas chamá-lo de Senhor, mas deixar que Ele corrija os equívocos do nosso coração. Para que nós possamos viver um avivamento. Para que nós possamos viver um despertamento espiritual. Para que o nosso coração esteja alinhado com o coração de Deus nesses últimos dias. Eu acredito, queridos, que Deus está fazendo exatamente assim. Ele está chamando os cristãos, Ele está chamando o seu povo para alinhar o seu coração ao coração de Deus. E eu concluo aqui dizendo, querido, Jesus nos ensina que ainda há um preço
para o discipulado. Jesus nos ensina que ainda há uma cruz para nós carregarmos. Jesus nos ensina que o caminho ainda é estreito. Jesus ainda nos ensina, queridos, que nós enfrentaremos tribulações. E eu concluo aqui dizendo, querido, que eu entendo que o desejo do coração do Espírito Santo para nós essa noite é que as nossas declarações verbais estejam coerentes com os desejos do nosso coração. Amém e amém.